Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. O Homem na Cozinha. Histórias assombradas. A moça que nos conta esse relato é de Goiânia e tem 24 anos, mas isso aconteceu com ela quando ela tinha mais ou menos uns 9 anos de idade. Diz que nessa época a avó paterna dela sempre ia visitar a família. E diz que moravam ela, a mãe, o pai e o irmão. Então nessa noite a avó dela estava lá, eles jantaram e foram dormir. E ela estava dormindo no quarto com a avó dela. E diz que a ordem da casa é assim, é cozinha, quarto dela, e a avó estava dormindo junto, e quarto dos pais. Então desse quarto que ela estava era possível ver a cozinha. E para ir para o quarto dos pais dela, era preciso passar pelo quarto dela. Cozinha, quarto dela, quarto dos pais. E do quarto dela para a cozinha não tinha porta. Tinha só uma cortina que dividia e essa cortina estava sempre aberta. Então essa noite, por volta das 2 ou 3 horas da manhã, ela abriu os olhos e olhou ali em direção à cozinha, que estava um pouquinho claro, ali a cozinha. E aí ela viu algo muito perturbador. Estava ali em pé na cozinha um homem muito esquisito, que ficava olhando em direção a ela. Ela diz que lembra muito bem de como ele era e se arrepia até hoje ao lembrar. Ele era moreno, forte, estava usando apenas um short e em suas mãos tinham garras enormes e ela não conseguia ver o rosto. Mas diz que o que mais assustava era o jeito que ele andava. Ele dava pequenos pulos, mas era como se ele não encostasse no chão, era como se ele desse os pulos, só que flutuando. E ficava com os braços em posição de ataque, na altura do peito, como se quisesse atacar alguma coisa, assim, ó. E esse homem, essa coisa, veio assim, na direção do quarto dela, dando esses pulos, meio que flutuando na direção do quarto dela. Nesse instante, ela conta que gelou, ficou com muito medo e agarrou na avó dela e fechou os olhos. Ela conta que fechou os olhos por uns 20 segundos, mais ou menos, e quando resolveu abrir de novo para ver se aquilo ainda estava lá, aquilo já estava do lado dela. Estava passando do lado da cabeça dela, assim, a uns 20 centímetros dela. Da mesma forma, dando aqueles pulos, meio que flutuando, com aquelas garras assim, e estava indo em direção ao quarto dos pais dela. E ele passou ao lado da cama dela e realmente entrou no quarto dos pais. Ela se agarrou de novo na avó ali, com muito medo e não sabe como dormiu. E ela diz que nunca teve coragem de contar isso pra ninguém, porque ela tem medo até de lembrar. Sente um desconforto em contar isso e lembrar daquele homem, daquela coisa estranha, principalmente daquele jeito de andar. E o que era? Por que ele tinha aquelas garras? O que ele foi fazer no quarto dos pais dela? Diz que foi algo muito assustador. Lembrando que ele tinha corpo humano, só as mãos que eram garras enormes e os pés pareciam patas. E andava pulando assim e flutuando. Galera, que bicho estranho. Era um homem forte, moreno, de bermuda, só que com garras. E andava pulando assim, tinha tipo patas. O que é isso? Que ser é esse? Alguém sabe? Deixa aqui na descrição, tá? Ou manda, já viu algo parecido, manda o relato pra gente. Se gostou desse relato, dá um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!